Você me xingou várias vezes no Instagram. Você não sabia nem falar meu nome, por isso que eu nem te respondi. Se eu não vou responder um cara que não sabe falar Ziad, sabe soletrar 4 letras, é presidente da federação. Para mim, você é analfabeto. A popularidade do Bitelo não vai adiantar nada pro powerlifting. Falei isso, não falei? Falou. Falei. Por quê? Acha algum vídeo que eu falei... Você falou que eu sou vendido? Quem que eu falei que onde você é vendido? Eu disse que... Pô, mas você tá falando que o presidente da federação é vendido, pô. Você, nesse caso, você está diretamente falando que o presidente da federação é vendido. O Ziad peidou e quem assistir tudo vai chegar na mesma conclusão. É o que eu tô sentindo, tá? Rapaziada, antes da gente ir pro vídeo, por favor, velho, esmaga o gostei e confere a sua inscrição aqui, que isso é muito importante. Os comentários estão muito maneiros, velho. Tá sendo muito foda ver vocês comentando aí, viu? Então, vamos pro vídeo, bora lá. Rapaziada, é nesse clima aqui, meus amigos, que a gente começa o vídeo de hoje. Seguinte, ó, vocês estão vendo o cenário ainda está diferente, ainda tô configurando as coisas aqui. Não sei como funciona ainda muitas coisas no OBS, mas tá ficando maneiro, hein, rapaziada. E é o seguinte, ó, a gente comentou aqui alguns dias atrás sobre a treta do Bitelo, porque o Bitelo estava sendo perseguido e tal. O Rogério Ziad fez críticas extremamente pesadas sobre o Bitelo, sobre o presidente da federação, dando a entender que o André Doria não era um bom treinador. E como a gente assistiu esse vídeo juntos aqui, rapaziada, acabou de sair de um vídeo de 28 minutos lá no Notícias Maromba, exatamente do embate do presidente da federação e o Rogério Ziad, rapaziada. Como vocês viram aí, parece que a parada saiu do controle. Vamos assistir aqui, com certeza temos pontos relevantes para comentar sobre isso. E antes da gente começar, eu queria lembrar você que se você quiser, cara, comprar suplementos, o ponto é a Groove Suplementos, beleza? Lembrando que o cupom Léo Araújo te dá um descontaço lá e se você pagar no Pix fica mais barato ainda. Como vocês podem ver aqui na home aqui, ó. Uma das coisas que tá rolando lá é o Snack Protein, que você pode comprar. É um chipzinho gostoso, que eu experimentei e gostei pra caramba. Se você comprar e usar o cupom do Araújo, você tem desconto na hora de finalizar a compra, beleza? Da mesma forma, rapaziada, AlphaCor. Só que o cupom Léo Araújo te dá 10% de desconto lá na AlphaCor. Você que quer atualizar seu guarda-roupa com roupa de treino top, cara, tecnologia anti-odor, esse aqui é o ponte. Ó, vou te dar uma dica, ó. Se você colocar 7 peças no seu carrinho, só aí você já ganhou o frete grátis, beleza? E se você usar o cupom Léo Araújo, ó, você ganha mais desconto ainda. Com 7 camisetas, você vai pagar por volta de R$ 28,80, cara. Fica muito barato cada peça, moleque. O custo-benefício é enorme, então confere lá. Quando acontece da gente conseguir uma visibilidade, quando a gente consegue, que nem assim, tem atletas pelo mundo que estão conseguindo visibilidade hoje. Os caras estão com patrocínio, estão ganhando dinheiro, estão... Que bom! Igual aconteceu no Brasil, aí, tipo, eles são comparados a atletas gringos ou atacados. Porque os caras estão gerando visibilidade. Você quer falar do Bitelo agora? Você entendeu? Não, seja eu tô direto. falando de visibilidade. Não, seja direto, vamos falar do Bitelo. Você quer saber por que eu falei? Não, a gente tem... Eu não sei, eu não conheço nenhum atleta da sua federação, sinceramente. E eu não... Não, tudo bem, eu tô falando, eu não conheço... Peraí. Deixa eu falar, eu nunca conheço nenhum atleta da sua federação. Deixa eu terminar. E nunca desrespeitei nenhum atleta. Não, você desrespeitou sim. Desrespeitei quando? Você desrespeitou sim. Você já ouviu falar no meu nome? Você não sabia nem quem eu era. Você falou que... Desrespeitou sim, cara. Desrespeitou o Bitelo sim, dizendo que o Bitelo ele não merecia o reconhecimento mundial, porque que aos olhos dele o Bitelo teria muito mais respeito se ele realmente pegasse uma federação de peso, como você próprio disse, desmereceu os números, desmereceu sim. E desmerecimento é uma certa forma de desrespeito sim, mas desmereceu sim. Se não tiver na IPF, não serve para sua visibilidade para você. Não é atleta. Se não competir com aquele atleta fulano, beltrano, ciclano, para você não é atleta. Você pra falou isso? Eu disse que aí, para mim, IPF é o nível que você de falou. referência tá. do beleza. Vamos lá. Agora você falou, deixa eu falar. Vamos falar agora. Eu vou comparar o Bitelo com um pouquinho. o IPF Hall, porque para mim a você falou que lá estão os melhores. Os melhores atletas do mundo estão lá dentro ou fora? Para mim, os atletas Halls... Para mim, atleta Hall... IPF. E se eu te provar que não é? Você pode provar o que você quiser. Eu tô falando porque aqui tem exame antidoping e o IPF tem controle antidoping. Por isso que eu tô usando o IPF. Por isso eles são os melhores. Óbvio, tem controle antidoping, cara. Entendi. O resto... entendi. Então você quer pôr um cara... Não, peraí, então... Bitelo é um cara natural? Você consegue provar que não? Não, tô perguntando pra você. Eu acho que ele é natural. Então, eu acredito que eu acho que ele também é natural. Eu acho também. Você acha, né, mas aí, por ele ser natural... O IPF com os caras naturais. Tá. Entendi. Eu acreditava que ele era natural. Foi por isso. Por isso que eu não peguei o outro cara lá que é sétimo ou não sei o quê. Porque eu vi ele e eu achei, cara, esse cara é natural.
Vou jogar ele aqui. Não, você falou da gente, você falou assim, ó. Você falou que por causa da competição dele, pelo que aconteceu, mas vamos supor assim, ó. Eu vou te dar um exemplo aqui. Na categoria até 120 quilos, até 125, o Veronese pegou 20 atletas com ele. Johnny, 27. Atleta quem que você tá falando? Da competição do Mundial, desse mesmo que você falou do Mundial, Bitelo. Só olhei o ranking, eu vi o Bitelo. Você só viu dele. O resto pra você não existe. Não, nem Só conheço os existe outros. um atleta. Não tô descredibilizando as pessoas. Não, você descredibilizou a federação a qual a gente trabalha. Cara, eu nem em nenhum momento descredibilizei. Não, sim, você... Descredibilizou sim, e não adianta falar que não, cara. Não adianta falar que não. Todos nós vimos que teve, descredibilizou sim a federação, diminuiu os feitos do Bitelo sim, por mais que tenha vindo a público se explicar depois e tudo mais, descredibilizou sim. E aí tem que assumir esse tipo de coisa. Como foi intencional. Tirou crédito no dia, comparou com a outra, comparou dizendo que era uma federação inferior, que era uma federação que não era respeitada, como a gente próprio viu aqui. E isso é diminuir, isso é desmerecer, isso é desrespeitar sim, cara. Eu descredibilizou. falei que eu não olhei os outros atletas. Sim, então, Eu tô peraí, obrigado a olhar os agora outros deixa eu te atletas. falar. Os outros atletas são naturais? Se é ou não, o que importa? A federação é aberta. A gente não tá falando disso. Se é ou comparei não, o um que cara que importa? você acabou de confirmar, Bitelo Tá. é natural, com outros caras da IPF que são naturais, só isso que eu Mas fiz. e aí, ele escolheu lá pra competir? Quem? Eu, Bitelo? Eu não tô falando que ele escolheu ou não, Então- parceiro, eu só tô Então falando não que eu existe queria comparação. saber com... Não existe comparação. Mas eu tô comparando ele com os melhores Não tá, do mas mundo, você eu tá não tô comparando com um cara os que tá piores. 10 anos na frente dele, velho. Você tá comparando com um cara com 10 anos na frente dele. Teve um comentário que você fez no podcast anterior, Ziad. Você tá comentando. Peraí, Val. Peraí, deixa eu só finalizar. finaliza. Rapidão. Quando um cara Peraí, deixa eu só tem título finalizar. mundial. Peraí, irmão, peraí um Você pouquinho tem um agora. Bitelo que ganhou Peraí, deixa Ziad, eu peraí, falar. deixa ele Peraí, falar um falar. pouquinho. Fala, Aí você completa, termina. Aí a Deixa gente ele pega um completar. cara que nem o Johnny. Tinha 27 atletas. Tu chegou a ver isso aí ou não? Não. Aí você pega um cara que nem o Johnny, ele é hoje, ele tá entre os 54 melhores do mundo. No hall? No testado, exame antidoping? Não, cara, eu tô falando de powerlift, velho. Se é testado ou não, a gente tá aqui falando de federação. Não, A gente tá falando eu de tô falando- power. tô Tu só falando de sabe power. falar de testado, a gente tá falando de power, Mas você- velho. a gente A gente tá falando de power, Você irmão. quer que eu ponha um... A gente tá falando de power. De power, então. Eu não vim aqui pra falar se é testado ou não, eu tô falando de Você tá powerlift. nervoso? Por que você Não, tá eu não tô nervoso, irmão? nervoso, A cara. Thalissa te incomodou? Eu não tô- Não, pelo contrário. Então tá, Pelo continua. contrário, não me incomodou. Bitelo é natural. Você entendeu? Ok, ele é natural. Comparei ele com gente natural. Tá, Esse pera cara, aí. é seu atleta Johnny, Pera ele é aí, natural. Pera aí, velho. Eu vou comparar ele com quem? Com um cara natural da IPF? Se ele não foi pra DOP, pra mim ele é natural. Ele não foi pra DOP porque não tem exame antidoping na sua federação. ele é natural, não é? Você prova que não? O cara vai num podcast falar o protocolo de Você droga tá que ele falando pra usa ele- e... então, você tá afirmando e ele falando que afirmou, não. ele falou no Monstecast o protocolo que eles usam de Você droga. entendeu? Você acha que vão perder tempo em analisar um cara que usa droga e um cara que não usa? Eu vou dar preferência pros naturais, os caras que têm talento, cara. E que não usam entendi. droga, cara. Ah, entendi. Aí você tá desmerecendo o cara. Eu não tô desmerecendo, você tá falando isso pra querer que eu desmereça. Em Não, nenhum momento você eu tô tá desmerecendo. desmerecendo, porque eu você acho não do fala do caralho cara que porque ele fez ele não 400 quilos fez. de agachamento, 400 quilos de terra, mas em nenhum momento eu desmereci o cara. Não, você acabou de tá falar. falando isso. Eu tô Não, falando que eu cara. não vou comparar um cara que usa com tá gente falando. da IPF que usa. Você tá falando. Você tá querendo jogar as palavras, Não, irmão. mano, eu tô Sabe o falando que se você fazendo? foi Você tá olhar. jogando as palavras. Eu tô falando não se você olhei, porque olhou. eu não tenho interesse nenhum em ver o cara que usa, eu tenho interesse nos caras que são E rol, qual é cara. o seu interesse no Bitelo, então, que não compete numa Porque federação ele que não é uma rol, federação de. Ele é um cara rol, um cara com talento. Eu comparei ele com caras da 120 mais que são rol. Mas. Tá. E outra, um título mundial, quando você tem um título mundial, e esses caras têm um título mundial, com quem eu vou comparar ele? Eu vou comparar o Bitelo com a segunda divisão do Paulista? Ah, entendi. Ou vou comparar ele com um campeão brasileiro, ou com um campeão do interior? Eu tenho que comparar o cara com campeão, cara. É isso que você tem que entender, cara. Entendi. Então vamos lá. E o aí você Bitelo- tá desqualificando Tá. isso. Aí que você tinha que... Eu acredito, eu concordo que a comparação ela tem que ser feita com o maior nível, visto que o Bitelo ele está no maior nível, né? Mas todo mundo, cara, tem essa noção. Trazendo pro jiu-jitsu, por exemplo, é como se você estivesse comparando pessoas que são faixa preta com um cara que é faixa branca, basicamente. O Bitelo, ele, embora seja campeão mundial porque ele é muito forte e tudo mais, ele ainda é faixa branca, ele ainda tá amadurecendo pra caramba no esporte, ele precisa melhorar muito. Então não tem como você comparar. Principalmente se a gente for colocar em relação à progressão, evolução, projeção de carreira, não tem como você comparar, pô. Que achar Você- bom, você porque, cara, fez, eu cara, não tô ó. comparando ele com gente ruim, eu tô comparando ele com gente boa. Mas a Não, cabeça, você a falou que- mentalidade você do falou que cara não tem valor.
Você falou que não tem valor. Não tem valor o quê, Que a cara? competição que ele foi não tem valor pra Eu você. não falei que a competição não tem Falou. valor, eu só falei que eu não consegui entender como é que o Mundial, existe um Mundial com 2 pessoas, ele competiu com 2 pessoas. Não, você não falou isso, cara. Você não falou isso. Você falou assim: que prestígio mundial tem um campeonato com 3 pessoas? Que respeito mundial tem um campeonato 3 pessoas? Aqui, você disse que vencer 3 pessoas naquele campeonato não significava nada mundialmente. Basicamente foi o que você quis dizer naquele dia lá. Mas é o que eu tô tentando te explicar agora. O que determina isso, uma competição, cara, pra tu ter uma ideia, a GPC já bateu o recorde de atletas em mundial, bateu 1.400 atletas. Ah, te parabéns, interessa velho. isso? Não, né? Parabéns, Claro que não. eu só que olhei Só no te ranking. interessa... Você concorda que, tipo, cara, Peraí. ele competiu A com única 2 coisa caras. que te interessou da federação toda foi desmerecer o trampo do cara que tá estourado. Que trampo do cara? Eu nunca desmereci Eu- o trampo do cara, eu nunca nem falei o nome desse cara. Você nunca ouviu eu falar o nome dessa pessoa na vida. Você que tá querendo jogar o cara contra mim, Eu falando não. que eu desmereci. Eu não. Para, olha as gravações aí, cara. Eu não. Eu nunca falei o seu nome, você me xingou várias vezes no Instagram. Você não sabia nem falar meu nome, por isso que eu nem te respondi. Se eu não vou responder um cara que não sabe falar Ziad, sabe soletrar 4 letras, você é presidente da federação. Pra mim, você é analfabeto. Eu Entendeu? sou analfabeto. Lógico, você não sabe falar Ziad, mano. Você me xingou. Partiu pra ofensa agora, 100%. Que isso, cara? E mesmo não falei o seu nome, mas você falou presidente da federação, falou da federação, não falou o nome William Bitelo, mas falou o nome do Bitelo, falou da história do Bitelo, e que não adianta ficar nervoso, gritar, fazer cara de nervoso, ir pro ataque ad hominem, né, atacar o cara agora, chamar o cara de semi-analfabeto, sendo que a sua postura no dia foi clara, e não ficar nervosinho, ficar puto... Várias vezes Eu que não me sei falar conhecer, Ziad, você sabe agora, depois, porque até Claro que então eu sei falar eu era um Ziad. cara que enchia o cu de esteroide e competia na MPF. Isso Parei não de é competir em natural. 2 meses. Eu posso usar agora? Eu tô competindo? Você Eu não acabou posso de usar falar que droga? é. Eu não falei que sou natural. Eu não posso usar nada agora? Eu não tô competindo, percebe? Eu não tô competindo. Entendi. Você tá querendo arrumar, tá ligado? Mas você não tem pretexto, meu. Aham. Desculpa, mano. Você não tem pretexto. E eu não Eu entrei não, nessa cara. guerra, eu não entrei nessa guerra. Eu tava quietinho na minha casa. Eu só entrei puto por causa disso aqui. Sim, Sabe tá por quê? certo, Você desmerece cara. um monte de atleta, um monte de Eu não técnico que tô faz um trabalho desmerecendo bacana. nada, rapaz. Entendeu? Tem um Eu monte não tô de técnico que vai pra desmerecendo puta nada. que pariu estudar pra aprender as A coisas. parada, cara, É que isso, assim, ó, cara. a parada é que gente É isso. igual Aí eu você- falei, a gente igual eu o quê? Cara, Vai, fala. tem como a gente você ter seu tempo pra falar e o meu? Vamos dividir o tempo? Vamos começar o tempo? Tem tempo? Vamos dividir. Vamos botar o pra- tempo, pra não vamos botar o ficar tempo. Que a ruim galera live, tá, porque a galera tá falando no chat aqui, Senão pode ter um um não tempo. entende o que o outro tá falando. Tá, fica mais cortando fácil. o outro. Calma aí. A Pode parada é que começar. a gente tá Um fazendo minuto, baita de Jorge? Deixar um trabalho. minuto? É, um minuto. Um minuto pra cada. A parada é que a Pode gente tá começar. fazendo um baita de um trabalho pelo Brasil inteiro, mandando powerlift lá nas nuvens, velho. Eu coordeno de uma ponta a outra dentro do Brasil. E a única coisa que tu vê, cara, é fazer uma comparação de um cara e o resto pra você não Mas existe. deixa eu falar um negócio agora. Você ficou com um vídeo meu falando que você faz um mau trabalho? Eu vi algum vídeo meu falando mal de você? Acha esse vídeo que eu falei que você faz um mau trabalho? Acha que eu falei que você é um mau gestor? Acha algum vídeo que eu Você falei... falou que eu Peraí. sou vendido? Quem que eu falei quando você é vendido? Eu disse que eu só acho estranho que uma federação que patrocina atleta, árbitro e todo mundo, qual é a possibilidade de eu levar um atleta lá e ele ganhar realmente se receber uma ordem e falar, olha, não ganha esse cara porque ele não é do patrocinador. Pô, mas você tá falando que o presidente da federação é vendido, pô. Nesse caso, você está diretamente falando que o presidente da federação é vendido, porque se tem um patrocinador lá que está... Se a federação fosse idônea, não importa, poderia ter o patrocinador que bota o dinheiro que fosse. Você vai levar o seu atleta lá e se o atleta for bom, ele vai ganhar e ele vai ser premiado como o melhor porque ele é bom, não porque ele vai ser... Não que ele tenha de ser... Não que no caso ele será prejudicado, não ganhará o campeonato porque tem um patrocinador a diamante maior que paga mais caro. Sendo que a Growth nunca compactuou com esse tipo de postura, cara. Vocês já viram a Growth passando em várias discussões aí, com eventos, pessoas grandes nas federações, cara, tentando boicotar a Growth, porque a Growth não se associa a isso, cara. A Growth não bota grana pra desmerecer, nem pra facilitar acesso de ninguém em campeonato nenhum, cara. Então falar isso, falar que a federação do cara aceita isso, você tá chamando o cara de vendido, pô. Não tem como falar que não. Só isso. Em nenhum momento eu falei, você não faz um bom trabalho, você é um péssimo cara, eu nunca te xinguei, você me xingou na internet, eu não sei o que você faz. Eu não xinguei. Não, você me xingou, Não, você xinguei. falou, esse cara aí, tal de Murad, né? Como é que é? Murad? Deu agora, Você tá deu assistindo agora. os Thundercats, mas beleza. Tal de Murad, enche o cu de esteroide e fica defendendo MPF. Tô mentindo, você falou isso?
Você nem assumiu que você toma. Cara, mas por que eu tenho que dar satisfação do que eu tomo, velho? Se eu sou daqui, saio daqui e vou dar o cu, o problema é meu. Se eu sou hétero, homo, qualquer coisa, o problema é meu. Eu não tenho que dar satisfação nenhuma da minha vida. Você tá querendo trazer as coisas porque você não consegue rebater números, então você quer me atacar pessoalmente, Mas velho. que números? Que números? Eu comparei o Bitelo atleta, eu não comparei a Bitelo pessoa, o Bitelo ser humano. Comparei atleta como comparei a qualquer pessoa. Eu te perguntar uma coisa. Ramon foi Mas campeão... você comparou os feitos do Bitelo, de um rapaz que está chegando agora, e ao invés de você reconhecer que o Bitelo é um meteoro em ascensão, você não reconheceu isso, pô. Tipo assim, quem é a pessoa que faz o que o Bitelo tá fazendo, pô? Vamos partir desse ponto. Quem é a pessoa que faz, que bota o Bitelo, que em um ano sai do ponto que o Bitelo estava e vai pro ponto que o Bitelo está, que se torna força mundial, força de expressão. E você novamente falou que isso tudo não traz força pro esporte, que não levanta a bandeira do esporte, que o Bitelo não representa nada no esporte. Como é que você não quis diminuir, cara? Tá doido, bicho. Com quantos anos? Foi no primeiro ano do Ramon, ele foi em quarto no Olímpia, não foi? Ele que é do bodybuilder. Quarto, quinto, Isso, foi, no Por primeiro que ano. todo mundo comparava o Ramon? Siban. Pronto. O que eu tô fazendo? A mesma coisa. O Bitelo... Mas as pessoas comparavam o Ramon com o Siban, impulsionando, dizendo, olha só, olha um ano atrás o Ramon como é que tava. Olha só, o Ramon pode chegar, caramba. Olha o que o Siban já fazia quando começou a competir. E olha quando o Siban começou a competir, onde o Ramon tava. As comparações eram positivas. A sua comparação é sempre de um ponto de partida negativo. Um ponto de partida para diminuir e desfavorecer. A sua comparação é só para provar que o Bitelo não é tão bom quanto as pessoas dizem que ele é. É o que você está dizendo. É o tempo inteiro. O seu argumento é esse. Foi campeão mundial. Com quem eu tô comparando? Com os caras bons do mundial. Só isso que eu fiz. O que tá de errado nisso? Eu tô botando tempo aqui já. Você tá entendendo? Mas aqui no Brasil, você acha Ó, que. o tem tempo agora é do Val, tá? O tempo agora é do Val. Vou fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, Pode você falar. acha que tem alguém melhor do que o Bitelo na IPF? Na No IPF. Brasil, falando de Brasil. Vamos de falar, Brasil. vamos falar em Natural. Vamos falar o que eu acho. Ele vai concordar comigo. Realmente, o que ele fez, eu tô tirando o Mundial. Pra mim, tá ligado? O Mundial pra mim foi mais uma coisa pra pôr no currículo do cara. Desculpa. O que ele fez de marca no Mundial, 855 quilos, seria a mesma coisa que um cara que nunca correu na vida faz um Expo Olimpíada. 10-30. Ou seja, o cara tem talento. Ponto. Beleza? Tanto que, quando eu comparo ele com os melhores. E quando ele tá em último, olha só, se você tivesse assistido o último podcast, o Sportcast, eu falo, cara, ele entrou aqui, se você colocar ele no EPF, isso não é ruim, ele é bom, porque eu tô comparando ele com os últimos, com os melhores do mundo. E ele tem 8 meses de treino. Os caras, que nem ele falou, tem muito mais tempo de treino e tem a mesma idade que ele. Ou seja, dentro do esporte, qual a margem de progressão desses caras que já estão no limite e a dele? A dele é absurda. Por que a dele é absurda? Porque, eu falei, ele tem erros técnicos no movimento. E ele é muito forte. Se ele arrumar esses erros técnicos no movimento, eu acredito que seja um cara que faça, nem na linha GPC, que faça 450 quilos, 430 de terra, na stiff bar. Então eu não comparo ele com... Aí eu falo ainda, no podcast, falo, e olha só que vantagem, ele tem 2 metros de altura. Não tem nenhum cara com a força dele com 2 metros de altura. Cara, das duas, uma, sério. Ele fala uns pontos que realmente tem uma certa coerência. Só que eu consigo perceber das duas, uma. Ou ele tá sendo mau caráter, porque ele tá mudando a versão da história dele, ele tá adicionando alguns pontos agora, puxando pra um outro lado, pra um outro horizonte, ou ele é mau caráter, ou ele é muito ruim em se expressar, bicho. E isso pode acontecer, sacou? Isso realmente pode acontecer. Ou ele é mau caráter porque ele percebeu que ele errou, que tomou um hate e tudo mais, e aí tá querendo... Olha, o que eu falei não foi bem isso, vocês me entenderam errado. O que eu falei não foi isso aí, vocês me entenderam errado. Ou ele é muito ruim de comunicação, cara. E realmente ele enxergou uma parada que quando ele foi se expressar, ele saiu como um invejoso, que de fato ficou suou muito como invejoso. Ou é isso, cara. Pode ser isso também, não tô falando que não. Mas eu não acho que... E tem outro também que não é que ele é mau caráter, é só também que ele percebeu que ele errou e não tá conseguindo assumir a responsa também. Pode ser isso também, que tem outra pessoa, nunca são só 1 e 2, né? Sempre tem um outro lado. Não é que o cara, só porque o cara também falou a parada e tá mudando o discurso dele agora, o cara é mau caráter, não é bem por aí, vamos lá. Os caras do powerlifting são tudo da minha altura, com 180 quilos, 150 quilos. E se você comparar ele com o Jesus Olivares, ele tem uns 40 quilos a menos que o Jesus Olivares. Você imagina se esse bitelo ganhar 10 quilos de músculo. Quanto de força ele vai ganhar? Pode ser que o agache, ele vai tomar pau dos caras, porque ele tem um quadril, ele é um cara mais alto, tem um quadril menor, a barra fica um pouco mais longe do quadril dele, o Olivares é um cara compacto, parece um bloco. Beleza. O supino, pode ser que ele leve um pouco mais de tempo, porque ele tem um braço comprido, não sei o quê, mas são 10 quilos de músculo, pode ganhar muita força. Só que ele vai levar uma vantagem enorme em cima de todos esses caras quando entrar no guerra, porque os caras são baixos, são um pouco obesos, e quando você tem a obesidade abdominal e esse abdômen é muito protuso, essa pressão é muito foda de puxar o peso. Então assim, tanto que eu falo, cara, se eu olhar aqui, não é ruim. Porque se você vê o penúltimo cara, que ele tá em penúltimo, ele tá tipo 15 quilos, ele já fez 20 quilos a mais. Então a chance de progressão dele nessa categoria seria muito maior. E outra, no individual, por exercício, ele já seria medalha de prata ou bronze. Em terra, por exemplo. Coisa que faz muito atleta, que nenhum atleta da IPF conseguiu faz muito tempo. Acho que o último que conseguiu medalha foi o Davi Coimbra, se não me engano. Então assim, você vê que eu não tô jogando o cara pra baixo. Eu consigo ver o cara... Então você concorda que o Bitelo é um fenômeno, então? Não, concordo, cara. Tudo que ele fez nesses 8 meses aí. Mano, o cara era pedreiro, velho. O cara chega aqui, nem tô te falando, o cara era pedreiro, bicho. Aí que eu falo também porque que a educação física no Brasil é uma merda. Não. Mudou. Deixa eu ver os comentários que a rapaziada tá falando, velho.
E o Bitelo divulgou mais esporte, todos eles juntos. É assim que ele conquistou seus minutos. E é assim que ele conquistou. Resumindo, Ziad é o mais outcoach do ano por um cara que o Bitelo. É isso aí, cara. Não vem falando. Não vem. Mais um invejoso que não deu certo, que ninguém conhece, tá frustrado e quer até hoje. Sai fora. O Ziad peidou e quem assistir tudo vai chegar na mesma conclusão. É o que eu tô sentindo, tá? Eu estou sentindo isso. Que ele viu que deu merda. Falava que o Bitelo era fraco, que os movimentos dele eram uma bosta, que a divulgação dele não servia pra nada no esporte. Falou isso tudo sim, cara. Isso aí. Esse comentário aqui, eu até curti esse comentário aqui que tá certo. Mas esse cara tivesse descoberto com 12 anos de idade. É. Quais as opções de esporte mesmo? Talvez ele nem ia passar pelo powerlift. Eu não desmerecendo o powerlift. Ele teria tantas opções de esporte com 2 metros de altura, com a força dele tem. Imagina se ele podia jogar futebol americano, podia jogar basquete, podia jogar rugby. Eu falo um monte de esporte que ele poderia fazer. Podia fazer arremesso de peso. Tá entendendo? Aí o que eu falo, que as pessoas não entendem que ele não teve essa carga de treino, essa carga que esses caras que chegaram aqui tiveram. E que aí ele vai ter que correr atrás desse prejuízo. Mas que ele tem talento. Isso é fato. E eu nunca, quando ele falei da pessoa, ele tem talento. Agora o cara que tem que olhar e falar o técnico e falar, mano, esse Ziad, eu vou falar a mesma coisa, é um filho da puta. Mas ele tem razão o que ele tá falando. Os caras já estão no limite. E os que são juvenil estão chegando ali muito perto, tá muito progredindo muito pouco. É só você olhar a progressão dos caras por ano. E assim, os erros que ele tem, ele pode, por exemplo, eu acredito que ele já subiu, ele pode subir 50, 60 quilos num ano de peso. De total. E não vai ser uma coisa. A gente não vai acusar de desoptismo, porque a gente sabe reconhecer as coisas. Pode ser, a gente pode fazer isso. Isso pode acontecer, isso é fato. Falei isso e eu assumo o que eu falo. Eu não minto. Não sou honesto. Você pode ouvir qualquer coisa de mim. Eu posso ser um filho da puta, mas não sou mentiroso, não sou desonesto. A popularidade do Bitelo não vai adiantar nada pro powerlift. Falei isso, não falei? Falou. Falei. Por quê? Vou te explicar exatamente por quê e você vai me entender. Como é que começou a bodybuilding, a musculação? Tem tempo pra falar ou... Não, pode falar. Você perguntou pra ele, pra ele, você perguntou, pra ele. aí você tá respondendo. E aí você vai entender, você vai ver que eu tenho razão. Por que eu falei que a popularidade do Bitelo, no meu ponto de vista, ele é bom, você chama as pessoas passaram a conhecer o powerlift. Perfeito. Tá divulgando. Mas em termos de população, não vai adiantar nada ter toda essa popularidade se a gente não reverter isso em atletas de base para continuar e dar andamento ao que ele começou. Então, quando eu falo, não adianta essa popularidade, porque se não for feito isso, vai morrer no Bitelo, vai começar no Bitelo, vai morrer no Bitelo. Então, o que deveria ser feito é... Por que eu falo? Porque aí não é culpa do Val. Né? E eu falo isso das duas federações. Não tem categorias de base. Você não tem categorias, por exemplo, 11, 12, 13, 14 anos, igual todos os esportes olímpicos têm. E o que dá sustentação pro esporte adulto é a base. Beleza? Você não tem, hoje, mão de obra especializada para trabalhar com power. Tô mentindo? Pô, rapaziada, na boa, cara. Não, velho, a gente já reagiu aqui junto, cara. A gente assistiu junto aqui, pô. Ele descendo a lenha falando que era um marketing muito bem feito, mas só pro Bitelo. Olha o papo agora, rapaziada. São poucos. Você não tem hoje academias voltadas só pro power. Por quê? Não, calma, cara. Em relação Isso ao é número de academias de obrigação do musculação. Bitelo, porra. Você tem academia voltada pro power. Óbvio que você tem. Mas você não tem um número, por exemplo, eu vou te dar aqui. Quantos milhões de Bitelo? 20 milhões, 6 milhões? Tá com 3, né? É, acho que tá batendo os 4. Tá batendo os 4. Vai dar mais ou menos 40 mil. Tá assim, Se você... Esses 40 mil pessoas vão treinar powerlift hoje. Pra onde essas pessoas vão agora? E se eu te mostrar que você tá errado com o número? É, 3 milhões já. Olha, eu vou falar um negócio assim. Deixa eu concluir. Peraí. Se você pegar 40 mil pessoas hoje que querem treinar Quem vai musculação, falar? você está em qualquer cidade do interior, tem academia de musculação. Se você pegar o power hoje, você não tem mão de obra adequada para trabalhar, você tem gente que treinando, você tem poucos caras credenciados com PF, e você não tem um número para suportar esse número de pessoas. Mas não é culpa das pessoas, é porque tem um sistema que a federação, ela trabalha em prol dos adultos, porque esses adultos é que estão competindo e esses que estão dando visibilidade. Em nenhum momento pensou, vamos começar com categoria 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, e esses caras uma hora vão ficar velho. Quem vai substituir esses moleques? Importa pra mim, quando eu vejo popularidade, é que comece um número de crianças gigante a treinar. De adolescentes. Porque não adianta treinar um monte de adulto. O que tem a e ver isso com o Bitelo? Qual que é a resposta do Bitelo sobre isso, do que no dia você diminuiu, cara? Legal, vai treinar porque gosta do power, ou por hobby, ou o quê, mas nível competitivo, eu vou tirar desses aqui. Pra chegar gente do nível do Bitelo, pra não ter gente passando pelo que o Bitelo passou. Me diga qual esporte no mundo hoje que vive sem base, não tem. Por que futebol é bom? Porque, os caras já tá na base desde criança. Deixa eu falar agora, já ficou um tempinho Vou te já. mostrar agora, ô Ziad, que você tá errado. Então me mostra, por Vou te favor. mostrar com números que você tá errado. É pra mostrar na tela? Quer que põe? Alguma coisa ou não? Mostra essa imagem do que aconteceu lá na feira, lá no Arnold. Por que vocês estão mandando a mostra do... Vou te provar. Com a vinda, cara, que nem você falou, a primeira coisa que veio com a gente junto com a Growth foi a proposta do crescimento de que mais empresas viessem pro esporte. Por que tinha que vir mais empresas junto? Para que o esporte crescesse. Então, quando a gente tá falando disso, quando a gente fala disso, o próprio, que nem o Joe, o pessoal que trabalha junto comigo, eles foram visionários. Isso tá acontecendo. A gente tem vários atletas hoje recebendo proposta. Me fala uma coisa, você já viu alguma vez isso aqui no Powerlift? Deixa eu te falar, cara, você não entendeu. Você já viu? Pera aí, calma, cara, eu tô te mostrando, você falou sua visão. Eu tô falando a minha, tá? Com a popularidade, a gente bateu, eu não sei se você acabou de confirmar pra gente que você não acompanha o esporte. Você... Não, a sua federação. Não, você não acompanha o esporte, você não sabe nem os atletas estão competindo. Mas por que eu tenho que saber onde é agora, cara? Tá, então assim, ó, Qual a relevância disso? peraí, deixa eu falar. Vamos lá, Os números, cara.
A gente hoje tem, igual você falou de projeto, eu tô um passo à frente. A gente já tem projetos funcionando. Ah, tá bom. A gente já tem projetos em Santa Catarina, Quantas projetos crianças tem no auxiliados. A gente já tem espaços aí que o pessoal tá trazendo. A gente tem garotos de 7 a 12 anos dentro da federação competindo. É isso aí sim, Ô, cara. Cris, acha o vídeo do Levi pra mim? O vídeo do Levi. Caralho, parabéns, velho. Acha o vídeo do Levi. Foi isso que eu falei. Família. Então o que acontece? No Insta. Cara, Lá no Insta aqui, ó. Se você falar pra mim que o que ele fez não tá favorecendo, você tá Eu enganado. falei que não tá favorecendo. Não, mas você falou que não vai ajudar. Eu falei Cara, que se não tiver estrutura pra receber toda essa popularidade, vai morrer nele, vai A ficar gente- nele, vai morrer a nele. gente- a gente- eu eu tô dei exemplo coordenando- de tudo que aconteceu no bodybuilding. eu tô coordenando. um monte de coisa. Espera aí um pouco, Ziad. Calma aí, cara. Calma aí, Ziad. Pede deixa ele falar, Ziad. Eu tô coordenando do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Você sabe qual é o público que a gente mais recebe? Criança. E adolescente. Foi o que eu falei. Entendeu? Só que, e você sabe o número de empresas? Você sabe que a gente foi procurado em Fortaleza. Em Fortaleza, o menino já fechou com a Ray, que é da Coca-Cola. A gente tá com uma proposta pra fechar com essa empresa. Bom, Você sabe- rapaziada, eu vou parar o vídeo por aqui, que estamos em 23 minutos, tem mais 5 minutos ainda pra assistir. Vocês podem finalizar lá no site do Notícias de Maromba, deixa eu voltar aqui pra tela principal. Mano, seguinte, ó, eu não sei se vocês concordaram comigo nesse ponto aí, mas o Ziad tentou explicar o ponto dele, não ficou legal pra ele, não ficou nem um pouco legal. Ele realmente tinha falado as coisas que ele tinha falado e agora ele tentou voltar atrás, mas eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção que eu. Eu tive essa percepção ali. Eu tenho que parabenizar o presidente da GPC, cara, porque está de aulas, foi extremamente educado. Mas também não baixou a cabeça, né? E mostrou com fatos ali porque o Ziad, no caso, estava errado, porque ele passou do ponto nas declarações que falou. E parabenizar também por conta do ótimo projeto que o presidente da GPC está desenvolvendo, não só com os atletas não tão conhecidos como Bitelo, mas atletas tão conhecidos como Bitelo, como o Veronese, por exemplo, né? E é isso, rapaziada. A gente vê que precisávamos reagir a esse momento juntos aqui, porque a gente viu o outro vídeo lá também. E eu vejo vocês no próximo vídeo, rapaziada. Ó, saiu o vlog no canal hoje. O vlog da minha primeira compra, do meu primeiro terreno, rapaziada. Tô com um projeto grandão de fazer umas cabanas aí, então se você se interessar em assistir, vai no último vídeo lá e clica em gostei, beleza? Até o próximo, vejo vocês em breve. Valeu, falou e fui.